Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre mistura de gases e sobre o princípio da equipartição de energia. Quando nós misturamos gases que não reagem quimicamente entre si, por exemplo, podemos lembrar aí do oxigênio e do nitrogênio, os principais gases que compõem o ar atmosférico, nós podemos observar um comportamento interessante sobre a pressão resultante quando nós misturamos esses gases. Então, por exemplo, imagine que nós temos um gás a pressão P1 em um determinado volume V. Se nós adicionarmos um segundo gás, um gás que está a uma pressão P2 nesse mesmo volume, nós observaremos que a pressão resultante ela é a soma das pressões que cada um desses gases exerceria se ele estivesse sozinho. Então é como se a soma, a adição de um gás ao domínio inicial, representado aqui pelas partículas roxas, não afetasse a pressão desse gás. Então, a pressão resultante do sistema, a pressão total, seria simplesmente a pressão 1 mais a pressão 2. Então, a adição de um segundo gás ao sistema inicial não altera a pressão do sistema inicial. Então, esse comportamento ele é conhecido como lei de Dalton e foi verificado experimentalmente por volta do século XIX e enunciado da seguinte forma: a pressão da mistura é a soma das pressões que cada componente exerceria se ocupasse sozinho todo o volume do recipiente. É interessante que esse comportamento ele pode ser demonstrado usando teoria cinética. Então esse aqui é um comportamento que já foi verificado experimentalmente quando nós estamos trabalhando com gases rarefeitos, mas a princípio nós podemos verificá-lo usando todo aquele conhecimento que nós já desenvolvemos até o momento. Então, para fazer isso, vamos imaginar as propriedades associadas às moléculas do tanque 1 e as moléculas do tanque 2. Então, o que nós temos? Nós temos que a pressão 1, nesse caso, ela é igual a N1, concentração 1, número de moléculas por unidade de volume, vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura 1. Ele também tem, cada molécula tem uma determinada energia cinética média, que é igual a 1 meio de M1, média de V1 ao quadrado. E a gente já viu também que a energia cinética média também pode ser escrita como 3 meios de kT. Nesse caso, kT1. Então isso associado a uma molécula, energia cinética média de uma molécula. Para o tanque 2, nós temos então P2 igual a concentração 2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura 2. Então temos também a energia cinética associada a 2 ao tanque 2 como sendo 1 meio de M2 V2 ao quadrado. E temos também que a energia cinética média seria 3 meios de kT2 nas moléculas do tanque, a cada molécula que está no tanque 2. Então esse seria o comportamento que o que nós sabemos sobre cada um dos gases. Então dessa forma nós podemos igualar essas duas energias cinéticas. Desse lado a gente teria o que? A gente teria que 1 meio de M1 V1 ao quadrado seria igual a 3 meios de kT1. Desse lado aqui nós temos o seguinte: se a gente igualar essas duas energias cinéticas médias, nós temos então que 1 meio de M2 V2 ao quadrado, então igual a 3kT2. Então dessa forma, se nós
tivermos a mesma temperatura, se ambos os tanques estiverem a mesma temperatura, ou seja, T1 igual a T2, nós podemos igualar essas duas relações aqui, ó, essa relação aqui a essa relação aqui, olha. Então nós temos então que o meio de M1 média de V1 ao quadrado é igual a o meio de M2 V2 ao quadrado. Então, como resultado, nós temos o seguinte, nós temos uma relação de velocidades do tanque 1 e do tanque 2, e depois, naturalmente, nós podemos aplicar isso para o tanque 3, onde nós temos a mistura. A gente pode dizer, então, que a relação, olha, que a velocidade do tanque, a média de V2 sobre a média de V1, M1 sobre M2. Isso significa que, se a gente tiver que a massa das moléculas do tipo 1 for maior que a massa das moléculas do tipo 2, a velocidade das moléculas do tipo 2 será, velocidade quadrática média, será maior que a velocidade das moléculas 1. Então a gente poderia aqui, inclusive, comparar as velocidades RMS ou simplesmente a média da velocidade ao quadrado das moléculas do tipo 2 é maior do que as velocidades das moléculas, da velocidade ao quadrado, da média das velocidades do tipo 1 ao quadrado, ou a média de V1 ao quadrado. Então isso significa que quando nós temos, embora a gente tenha uma mistura de gases, esses gases estejam exatamente à mesma temperatura, as suas velocidades médias serão diferentes, ou as suas velocidades ao quadrado médias serão diferentes. Então, moléculas que são mais leves, elas tendem a ser mais rápidas. Já moléculas que são mais pesadas, que apresentam uma massa maior, são moléculas mais lentas, mesmo estando à mesma temperatura. Então esse é um resultado interessante que já surge, né, dessa análise da mistura. Então podemos agora demonstrar a lei de Dalton. Então como é que a gente demonstraria a lei de Dalton em cima desses resultados? Então isso aqui é algo que a gente pode até deixar marcado aqui, né? Vamos deixar isso aqui, ó. Existe uma relação de velocidades associada, né, a relação de massa, né? Se tem uma massa maior que a outra, consequentemente, eu tenho moléculas que são mais rápidas do que outras. Então, como ficaria a lei de Dalton nessa situação aqui? Vamos imaginar a energia total associada ao tanque 1, mais a energia total associada ao tanque 2, isso dá uma energia total associada à mistura. Podemos imaginar isso dessa forma. Então a mistura, ela é a soma da energia associada às moléculas do tipo 1 mais a soma da energia associada às moléculas do tipo 2. A energia total, ela seria igual à energia do tanque 1 mais a energia do tanque 2. Só que aqui a gente está trabalhando com médias, né? Então a gente pode tomar assim, ó, a média da energia cinética do tanque 1 mais a média da energia cinética do tanque 2. Isso seria igual à energia cinética média total. Então, já que nós temos as expressões em termos das médias, podemos fazer dessa forma. Então, isso seria o seguinte. Então, aqui nós podemos escrever, então, que associado ao tanque 1, cada molécula ela possui 3 meios de kT. Então a média da energia cinética de cada molécula no tanque 1 é 3 meios de kT. Como nós temos aqui N1 moléculas, nós podemos escrever dessa forma. Então a energia total
associada às moléculas do tipo N1, ou no tanque N1, seria essa aqui, ó. Mais 3 meios de Kt. Para cada molécula do tanque 2, vezes o número de moléculas. Porque cada molécula ela armazena uma determinada energia cinética total. Então, se eu tenho N1 moléculas, eu tenho N1 vezes essa energia cinética média, essa quantidade média de energia. Dessa forma, nós temos que a energia total da mistura seria 3 meios de N Kt igual a 3 meios de N1 Kt mais 3 meios de N2 Kt. Podemos aqui dividir todos pelo mesmo volume. Então, a princípio aqui eu teria concentração total, concentração 1 e concentração 2. Mas aqui a gente já consegue observar um comportamento que a gente queria mostrar. Olha aqui, ó. Se a gente simplificar isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, a gente já fica que isso aqui, olha, associado a um determinado volume. Então, se a gente dividir aqui para ficar explícito isso, ó, vou dividir por V aqui, vou dividir por V aqui, vou dividir por V aqui, olha. Então, isso aqui seria Nzinho, isso aqui seria Nzinho 1, isso aqui seria Nzinho 2. Dessa forma a gente conclui que isso aqui seria pressão da mistura, ou pressão total. Isso aqui seria P1 mais P2. Uma vez que nós temos associado a cada situação, tanto os gases separados quanto a mistura, o mesmo volume. Isso demonstra, então, a lei das pressões parciais de Dalton. Então, se a gente tivesse um terceiro gás, isso seria P1 mais P2 mais P3, e assim por diante. Poderíamos ter N gases rarefeitos nessa situação, e a pressão total ela seria a soma das pressões parciais, imaginando que cada um dos gases, né, poderia estar sozinho naquele mesmo volume. O que é importante a gente mencionar aqui é que a adição de um novo gás ao sistema, a princípio, para que a lei de Dalton seja válida, ela não perturba o gás inicial. Ela não perturba a situação inicial. Então, adiciona o gás ao sistema e não há uma perturbação da condição inicial. Não há uma perturbação do volume inicial, do volume que disponível para as moléculas do tipo 1. Então, veja que se a adição de um segundo gás realmente influenciasse muito o sistema, ou seja, se a adição de um segundo gás diminuísse o volume disponível para as moléculas do tipo 1, aí nós não teríamos mais a validade da lei de Dalton, porque a adição de um gás está influenciando no volume disponível para o outro. Dessa forma, quando nós falamos da lei de Dalton, nós estamos falando para gases realmente rarefeitos, cujos volumes moleculares, cujo volume ocupado pelas moléculas em si não é representativo. Isso é característico de gás rarefeito. Então, o volume da molécula em si, ou a soma de todos os volumes que foram adicionados, não diminui o volume total disponível para a molécula inicial, o tipo da molécula que existia inicialmente. Então, caso haja uma diminuição sensível do volume em função do acréscimo das moléculas, e realmente a lei de Dalton deixa de existir, porque a pressão inicial ela acaba aumentando uma vez que o volume disponível para essas moléculas diminui. Então basta a gente lembrar lá das ideias e por que nós temos, quando a pressão aumenta, porque isso diretamente está associado a um volume, a uma diminuição de volume. Porque, como nós vimos, a pressão ela está associada
as colisões moleculares com as paredes do recipiente, ou seja, a força exercida, a força normal exercida nas paredes do recipiente. Então, e essa força normal está associada ao número de colisões. Número de colisões que acontecem em um determinado tempo com as superfícies disponíveis para o gás. No momento que a gente diminui o volume de um gás, esse número de colisões por unidade de tempo ele acaba aumentando, porque a área é menor, os gases continuam igualmente agitados, mas a área é menor, então significa que o gás colide com mais frequência com as paredes. Colidindo com mais frequência com as paredes, o número de colisões então é maior e a pressão aumenta. Então essa seria a situação que envolveria uma perturbação mais importante, mais significativa em função da adição de um gás ao sistema. Então quando o volume disponível ele é diminuído. Uma questão que pode surgir agora seria assim, como é que ficaria a distribuição da mistura? Será que ela continua a ser uma distribuição maxwelliana? Será que ela continua a ser uma distribuição de Maxwell-Boltzmann? A princípio é assim, considerando as condições, as suposições que a gente fez, nós estamos adicionando gases rarefeitos. Não há porquê a distribuição da mistura não ser uma maxwelliana. Não há razão para isso, porque os gases apenas são rarefeitos. Mesma coisa se a gente tem a mistura de oxigênio com nitrogênio, mais um pouquinho de outros gases, isso dá o ar. Então o ar ele ainda apresenta a mesma distribuição de probabilidades em condições de equilíbrio que a distribuição maxwelliana. Só que nós temos, claro, moléculas diferentes. Então, com massas diferentes, com concentrações diferentes. Aí isso precisa aparecer na distribuição resultante, na distribuição da mistura. Então vamos ver como é que ficaria essa distribuição resultante da mistura de N gases. Então o que nós temos? Inicialmente, nós temos então um gás N1, depois a gente soma um gás N2. Então temos, em termos de número de moléculas, nós temos então que o número total é N1 mais N2. Só que e esse número de moléculas está associado a um volume. Então aqui a gente teria também, poderíamos dividir isso por volume, isso daria a soma de concentrações. Mas nós queremos ir um pouco além, a gente quer incluir aqui a informação para poder extrair a distribuição de probabilidades, a distribuição da mistura, a gente precisa pensar no número de moléculas em termos da função de distribuição, não simplesmente em termos do número. Então, ou seja, a gente não quer ficar no espaço de configuração, a gente quer trabalhar no espaço de fase. Então, no espaço de fase, esse número total ele seria um DN6, associado a um DN6 moléculas do tipo 1 mais DN6 moléculas do tipo 2. Então, dessa forma, a gente considera a faixa de velocidades. N1 moléculas numa determinada faixa de velocidades, N2 moléculas numa determinada faixa de velocidades. Então, o número total de moléculas naquela mesma faixa de velocidades, então ficaria assim, ficaria N, a função de distribuição, em termos do vetor velocidade, vezes dV3, dr3, como nós vimos. Isso seria igual, então, a N1 moléculas vezes a função de distribuição associada à molécula do tipo 1. Por quê? Porque essa molécula tem uma massa específica, né? A massa é diferente da outra. Só que nós estamos considerando a mesma faixa de velocidades e o mesmo volume, mais N2, função 2, distribuição 2. Na faixa dV3. Então aqui a gente já vê que, como o volume é o mesmo, a gente não precisa nem se preocupar com isso aqui, com o volume dr3, porque ele é definido igualmente para qualquer um, para mistura ou para os gases individuais. Então, da mesma forma, a gente está buscando a mesma faixa de velocidades. Então, como resultado, nós temos então que N, a função vezes a função de distribuição da mistura, é igual a N1 vezes a função
da distribuição do gás 1 mais N2 vezes a função de distribuição do gás 2. Logo, portanto, nós temos que a função de distribuição da mistura ela é N1 sobre a distribuição total, a concentração total, número de moléculas total por unidade de volume, vezes F1, V1 mais N2 sobre N, vezes F2, aqui associado à faixa ao vetor V, né? A gente está considerando uma faixa em torno de V. Ou, de forma mais geral, agora nós podemos escrever isso da seguinte forma. Então, a distribuição da mistura ela vai ser a soma do componente S, NS sobre N, Fs vezes o vetor V. Já representando aqui a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann, então nós podemos escrever isso como sendo ms, a massa da partícula S, 2π kt, 3 meios, elevado a 3 meios, exponencial de menos ms vezes v ao quadrado sobre 2kt. Então esse aqui seria justamente então essa aqui seria a distribuição da mistura resultante de N gases em um determinado volume V. Gases não interagentes quimicamente, então, e gases rarefeitos. Então note que isso está ponderado para a concentração de cada um dos gases. Vamos imaginar agora um gás, um único gás em um determinado sistema. Então, eu gostaria de explorar a energia cinética média de uma partícula associada às direções Vx, Vy e Vz. Então, vamos fazer o seguinte. Quero calcular a seguinte quantidade. Eu quero calcular a energia cinética média associada à direção Vx no espaço de velocidades. Então, isso seria a média de um meio de m Vx ao quadrado. Então, considerando o gás em condições de equilíbrio, essa média ela seria então escrita dessa forma aqui, olha. Então a média de seria a integral de 1 meio de m Vx ao quadrado vezes n nesse caso vezes a função de distribuição. A propriedade média aqui é 1 meio de mvx ao quadrado vezes a função de distribuição vezes aqui dv3. Então isso significa que isso vai dar uma integral tripla de 1 meio de Vx ao quadrado vezes, vamos trabalhar aqui com beta só para simplificar a nossa notação. Então 3 meios vezes beta sobre π elevado a 3 meios exponencial de menos beta de v x ao quadrado. Aqui um v, vamos deixar assim por enquanto, que dfx, dvy
dvz. Então essas integrais elas são tomadas de menos infinito até mais infinito. Então a média de ECx fica igual a 1 meio de m beta sobre π elevado a 3 meios. Então a gente tem aqui a integral em Vx. Então seria Vx ao quadrado exponencial de menos beta x ao quadrado vezes dvx, integral de e na menos b vy ao quadrado dvy, integral de exponencial de menos beta vz ao quadrado dvz. Todas integradas de menos infinito a mais infinito. Ok, então temos essa integral que a gente precisa resolver. Essas integrais aqui a gente já conhece, né? Então isso aqui a gente sabe que é π sobre beta elevado a meio. Isso aqui dá π sobre beta elevado a meio. Então, simplificando essa relação, nós temos o seguinte. Então, isso vai dar 1 meio de m beta sobre π elevado a 3, nesse caso, simplificando com esse aqui dá elevado a 1 meio, integral de menos infinito até infinito, dvx ao quadrado, exponencial de menos beta, vx ao quadrado, dvx. Então essa integral ela fica igual a massa sobre 4b. Então beta nós já vimos que é m sobre 2kt. Então, portanto, nós determinamos que a energia cinética associada à direção Vx ela é igual a 1 meio de kT. Nós poderíamos fazer a mesma coisa para as direções Vy e direção Vz. E nós chegaremos aos mesmos resultados, ou seja, que a energia cinética associada a y, a média da energia cinética para a direção Vy é igual à média da energia cinética para a direção z, que seria igual também a 1 meio. Ambas seriam iguais a 1 meio de kT. Então esse é um resultado interessante. Veja que se a gente imagina direções, né, no espaço de velocidade, associada a cada uma das direções existe uma determinada parcela de energia. E essa energia é mesma nas direções Vx, Vy e Vz. Nós vimos o seguinte, nós vimos que quando a gente tem a média da energia cinética de uma partícula, ou a energia cinética média de uma partícula, essa média dá 3 meios de kT. Isso permite concluir que a média da energia cinética média, a média da energia cinética, ela é igual à soma da energia cinética na direção Vx
mais a média da energia cinética na direção VY mais a média da energia cinética na direção Z. Ou seja, que a energia total média de uma molécula é a soma das energias cinéticas na direção Vx, na direção Vy, na direção Vz. Então, essas direções ortogonais, Vx, Vy, Vz, que estão então nesse espaço de velocidades, a princípio ela representam graus de liberdade. Modos de que uma molécula pode armazenar energia no sistema, ou tipos de movimento, porque uma molécula ela pode se deslocar em X, ou em Vx, em Vy e em Vz. E associada a cada um desses movimentos existe uma quantidade bem definida de energia que é um meio de kT. Então, quando a gente soma essas quantidades de energia, a gente chega na energia cinética total. Olha que interessante, né? Somando as energias associadas a cada grau de liberdade, nós temos a energia total do sistema. Então, e o mais curioso é que essa energia é a mesma. Então, a energia de translação das moléculas de um gás monatômico ela é compartilhada igualmente entre os 3 graus de liberdade. Então, isso é conhecido como o princípio da equipartição de energia dos graus de liberdade, em particular dos graus de liberdade translacionais, nesse caso, associados à energia de translação. Então, veja que nós provamos, né, um princípio bastante importante em física que permite dizer que se você conhecer os tipos de movimento de uma molécula, se você conhecer os modos de armazenamento de energia dessa molécula, ou seja, se você conhecer os graus de liberdade, e se você somar 1 meio de kT para cada um dos graus de liberdade, você obtém a energia total dessa molécula no sistema. Então, esse princípio, então, que é o chamado de princípio de equipartição, ele tem várias implicações em física. Então, em particular em termodinâmica, porque ele permite que nós determinemos, então, como nós vamos ver, os calores específicos de gases de diferentes complexidades, pelo menos para gases em condições de equilíbrio, numa condição clássica, ou seja, gases cujas moléculas não apresentam uma estrutura microscópica, não apresentam uma estrutura interna, não apresentam graus de liberdade internos. Então, esse princípio de equipartição permite que a gente determine calores específicos, o calor específico de sólidos. É possível determinar a lei dos gases a partir do princípio de equipartição de energia. Também é possível determinar a lei de estender o princípio de equipartição para gases relativísticos, por exemplo, observados em estrelas. Então a gente consegue estabelecer qual é a energia de uma molécula que viaja em velocidades próximas à velocidade da luz, usando o teorema da equipartição. E aqui a gente conseguiu demonstrá-lo partindo de princípios mais básicos, partindo apenas de uma hipótese, hipóteses baseadas em uma característica microscópica, que é um gás monatômico, um gás cujas moléculas são simples, que apresentam apenas o movimento de translação. Então, isso é algo significativo, né, uma vez que você prova um princípio importante, você mostra um princípio importante a partir de princípios mais simples. Bem, pessoal, por hoje é só. Então, nas próximas aulas a gente vai discutir como ficam os calores específicos de gases monatômicos e gases diatômicos, e como que a gente pode estender isso para gases poliatômicos. Tá ok? Então a gente se vê. Até mais. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.